pessoal, a ideia aqui é fazer um bate-papo com vocês, tá? Até fugindo um pouquinho do script aqui. Acho que ficar contando só a história, eu acho que é pouco. Acho que quando a gente fala de startup, eu me lembro do tempo que eu fundei a Microsig lá atrás, vamos chamar de TOTS, né? Quando a gente fala em startup, é aquele negócio que você não tinha financiamento, não tinha aconselhamento, não tinha mentoria, não tinha nada. Era você, a tua ideia e os desafios que tinham pela frente, né? Hoje em dia, quando você realmente tenta abrir alguma coisa, você tem todo um acompanhamento, você já tem muita coisa escrita, você tem muita coisa que aconteceu, você tem modelos de investimento lá, você tem lá o nível 1, 2, 3, 4, que você vai para IPO, assim por diante. Você tem, principalmente quando se fala de Brasil, em 1983, você falar em alguém investir numa startup, não existia, tá? O máximo que fazer era patrocínio, e às vezes não era o patrocínio, era o seu. Era você mesmo se autofinanciando, você mesmo investindo, tá? Então, acho que teve uma evolução muito grande, tá? E, no meu caso, acho que eu consegui trilhar o primeiro momento, quer dizer, nós fundamos a TOTS com $6 mil, então é um excelente retorno sobre o capital investido, né? Uma empresa que vale entre 5,5 e 6 bilhões de reais, tá? Então, vocês olham que realmente teve um bom retorno. Quando a gente fala de startup, eu queria colocar para vocês que é um ponto importante, que é o seguinte: nós podemos criar uma startup de negócios disruptivos e podemos criar uma startup de negócios de oportunidades, tá? Então, quando você olha um país que nem o Brasil e todas as oportunidades que a gente tem ao redor de tudo o que acontece, nós podemos dizer que tem muita coisa para se fazer. Quer dizer, quando você fala, nós distribuímos um pouquinho mais o consumo brasileiro, você viu quanta coisa de bom que aconteceu, tá? Quer dizer, realmente tem muita coisa represada, hein? Então, com isso aí, tem muitas possibilidades de empresas, de você fazer outras, implementar suas ideias, assim por diante. Mas quando a gente fala de realmente a gente criar uma startup, que a gente vá para fora do país, que a gente crie uma condição de realmente ser uma empresa global, a gente precisa criar algo muito disruptivo. Eu estava conversando a questão de uns 90 dias atrás com um grande fundador de um fundo de startups americano, que ele não tem investimentos aqui no Brasil, tá? Eu não tenho autorização para falar o nome dele, mas é lá da Califórnia. E eu perguntei para ele assim, por que ele não investia no Brasil? Ele falou assim, porque o Brasil, ele falou assim, tem muito pouca inovação. Então, quando a gente olha e para pensar um pouquinho nessa frase, a inovação de oportunidade, acho que a gente faz bem feito, mas quando a gente fala de uma inovação disruptiva, a gente fala muito na TOTS, assim, uma frase que é igual sendo sempre diferente. Ou seja, aquilo que é commodity, vamos fazer exatamente igual, mas aquilo que dá para fazer de uma maneira diferente, vamos fazer muito diferente, tá? E aí nasce exatamente esse conceito de você ter coisas disruptivas, tá? Então, conversando um pouco mais com ele, ele falou assim, olha, tem várias ideias, principalmente na parte de e-commerce, na parte de internet no Brasil, que são coisas assim, em função da dificuldade da parte legal, da parte de tributação brasileira, algumas coisas são tropicalizadas para cá. Ele falou assim, eu gostaria de realmente de ver coisas diferentes. Não é fazer algo que lá fora já está sendo feito, é você criar algo que lá fora também não foi feito, entendeu? Para realmente você ter esse lado de criar algo diferente, algo que faça sentido. Aí, conversando um pouco mais com ele, eu falei assim, então, por que você quis visitar a TOTS? Ele falou assim, porque realmente eu vejo na TOTS uma empresa diferente. Eu conheço a tua história, conheço a história da TOTS. Então, quando vocês criaram um canal de distribuição baseado em franquias, quando todo mundo falava em franquia como fast food, falava em perfumaria, tá? Nós criamos uma franquia para software, para vender software. Tá? Aí eu falei, com o objetivo de um baiano vender para baiano, um cearense para cearense, um carioca para carioca. A gente pegar aquele lado pessoal, aquele lado de realmente de você ter o last mile, a última milha, sendo atendido por alguém que é da própria região, que tem relacionamento, fazia toda a diferença. Depois ele comentou mais, quer dizer, no momento que nós começamos a desenvolver software para as pequenas e médias empresas, quando todo mundo pensava em desenvolver software para as grandes empresas. Então, conversando um pouquinho mais com ele, ele falou assim, realmente é isso que eu espero. Então, aqui, junto com vocês, eu acho que é importante a gente realmente investir nas nossas startups, sim. Mas pense em fazer sempre algo que tenha muita inovação. E por falar em inovação, esse eu acho que é o grande teor de todo o sucesso de uma startup. Tá? Uma frase que eu aprendi a semana passada é: sucesso não é meta, sucesso é resultado, né?
Quer dizer, depois de ter feito, você obtém o sucesso. Não é que eu vou trazer uma meta para eu ter sucesso. Tá? Então, acho que a inovação com algo disruptivo é aquilo que realmente faz a diferença. Pode evoluir o slide? Quem está no controle do slide? 1, 2, 3, avançando. Deu pau. Só aquela teclinha Enter, assim, Enter. Foi? Está aqui. É esse? Tá bom, ok. Vamos lá. Acho que o pessoal está lento o negócio aí, vamos lá. 1, 2, 3. Onde está o micro aqui, só para apontar, pessoal? Dá um enter aí, por favor, vai. É mais simples. Pronto. Bom. O que se baseia para a gente realmente fazer todo o processo de inovação, de criar uma startup, é exatamente a gente conseguir entender alguma coisa, a gente se desafiar e a gente executar muito, vai? São 3 etapas que a gente tem que estar constantemente replicando. Por que quando você olha uma Kodak, se imaginar que a Kodak era uma empresa global, em qualquer praia, em qualquer lugar que você tivesse uma caixinha amarela, não deveria estar no chão, mas como lixo, você encontrava que alguém tirou fotografia naquele pedaço. E de repente não existe mais. Aí você imaginar que foi alguém que criou a câmera digital, só que não acreditou. Tá? Então, quando a gente olha os exemplos, tá, de todas as grandes empresas que tinham na década de 90, e olha quando nós estamos em 2014, nós vamos ver que mudou completamente o cenário. Foi exatamente ou que não se desafiaram, ou não entenderam o que estava acontecendo, a revolução que estava por tudo aquilo. Tá? Então, eu vejo que cada vez mais é importante a gente, quando se cria uma startup, vamos lá, pessoal, a gente constantemente está avaliando, tá, todo esse processo e se desafiando. O que significa isso? Todos nós temos que ser um talento. E o que é talento? A gente falava tanto de talento, tá? E nós definimos na TOTS. O que vem a ser um talento para a gente? São todas pessoas que têm 4 capacidades. A capacidade de perceber, de tomar uma atitude, ser percebido e saber se relacionar. Então, se a gente voltar um pouquinho no tempo, bastava você tomar uma atitude, tá? Que realmente você tinha algo diferente. Quer dizer, se você percebesse e tomasse uma atitude. Mas quanto mais a gente tem o palco da internet, toda essa visão que nós temos de mercado, cada vez mais a informação não é um privilégio de poucos. E sim a informação, ela está à disposição para a grande maioria das pessoas. Então, a gente e as empresas precisam ser cada vez mais completos. Quer dizer, a gente tem que perceber, tomar uma atitude, a gente tem que ser percebido. De nada adianta você fazer o melhor aplicativo, ter a melhor startup, se ninguém realmente olha para vocês e vê exatamente o que vocês fizeram. E o outro ponto, que é fundamental, é esse saber se relacionar. Quer dizer, quando você fala, mesmo que você tenha tomado atitude, todo mundo percebeu o que você fez, se você realmente não conseguir fazer com que as pessoas vejam valor naquilo que você fez, você concorda que realmente você não consegue ir para frente. Então, isso é fundamental. Mesmo que o mundo seja digital e assim por diante, a credibilidade naquilo que você faz e naquilo que você se propõe a fazer, tá? Para que se tenha sucesso, tá? Você obtenha sucesso, é fundamental que as pessoas acreditem naquilo que você está fazendo. Então, rapidinho, quer dizer, a TOTS hoje ela é o top provedor das Américas, né? Hoje é a empresa líder no Brasil, na América Latina. Tá bom? O meu antecessor falou que concorrente a gente tem que pisar em cima. Eu acho que concorrente, basta a gente não falar o nome dele, quer dizer, nós somos maior que a empresa alemã, é o único país do mundo onde nós somos maior que a empresa alemã, tá? E realmente em função do quê? Da gente ser um eterno desafio de sempre fazer melhor, tá? Então, o faturamento anualizado está, 2013 foi 1,6, anualizado 12 meses para trás, dá 1,7 já esse ano, tá? E a gente vem trabalhando muito em constantemente buscar a liderança em tudo aquilo que a gente faz. Então, é fundamental, quando a gente fala de buscar, criar uma empresa, da gente focar em alguma coisa e dizer o seguinte, eu quero ser líder, eu quero fazer, eu quero que aconteça e quero atrair o maior número de pessoas. Eu acho que isso faz sentido para que cada vez mais a gente consiga seguir os nossos destinos.
Quando a gente fala um pouquinho da TOTVS, da história da TOTVS, a gente pode dividir a história da TOTVS em 5 partes. E isso eu acho importante também passar para vocês. Quando você está criando uma startup, não planeje tão longe. Não fala daqui 10 anos, daqui 20 anos. Não, planeje, eu pessoalmente, assim, de 5 em 5 anos. Tenha o melhor time para trabalhar esses 5 anos. E gradativamente, conforme você vai avançando, aquele teu alvo que estava chegando perto, dá um chute para ele caminhar um pouquinho mais para frente. E vai montando times em ciclos em ciclos. Tá? Então, nós estamos hoje no 5º ciclo da TOTVS. Eu acho que isso foi fundamental para a gente estabelecer bem o que a gente queria em cada momento, de ter o compromisso das pessoas que realmente pudessem contribuir com a gente, com o sucesso de cada uma das etapas. Eu falo muito também, quando a gente está buscando uma nova etapa, da gente imaginar o seguinte: quem são as pessoas que são os nossos sucessores e quais são os sucessores dos seus sucessores, para que a gente possa realmente montar um time. E assim foi com a TOTVS, quer dizer, a primeira fase a gente chama de startup, exatamente, alguns de vocês estão vivendo exatamente isso. E naquela época, o Bill Gates falava uma frase: um dia todos os lares terão um PC. E nós dissemos: se todos os lares terão um PC, imagina as pequenas e médias empresas, terão centenas de PCs. Então, vamos fazer software para as pequenas e médias empresas. Então, aí que é aquele sentimento que eu falei no início para vocês. Vamos gerar negócios, mas negócios disruptivos, que façam a diferença, que ninguém, de repente, naquele momento está olhando, naquele momento está se preocupando. Então, estava todo mundo preocupado, naquela época, em desenvolver software para grandes empresas, porque lá que estava o dinheiro. E nós não vamos fazer exatamente o contrário, para as pequenas e médias empresas. Aí todo mundo chegava e tinha a questão do fonte, nós entregamos fontes para todo mundo, de realmente você ter tudo centralizado, a gente era totalmente descentralizado, e assim sucessivamente. Só que desde o início nós trabalhamos muito no intuito de dizer o seguinte: nós temos que atrair mais pessoas. E nessa fase nós criamos o que a gente chamou de Tratado de Tordesilhas. Quem não faltou na escola sabe o que é o Tratado de Tordesilhas, certo? Nós dividimos o Brasil em 44 regiões economicamente ativas e dividimos exatamente, foram as capitanias hereditárias, dentro do conceito de um sistema de franquia, com exclusividade. Então, esse foi um ponto foi muito diferente. Até hoje, o nosso canal é exclusivo. Agora é exclusivo por segmento, numa determinada região. Então, enquanto todos os nossos concorrentes pensam assim: não, eu tenho que ter um monte de reseller, todo reseller, todo mundo tem que vender meus produtos e assim por diante. Tá? Não, ao contrário, a gente quer que realmente exista fidelização de todo o nosso canal. Antigamente era total, mas agora são 10 segmentos que a gente atua: manufatura, varejo, educação, saúde, assim por diante. Então, a gente tem o quê? Por cada uma dessas verticais, por indústria, a gente tem exatamente um canal exclusivo. Aí você fala: bom, o que impacta isso frente à concorrência? Só se a concorrência nascer de novo, porque ninguém dá exclusividade no nosso setor. Então, quando a gente fala igual, sendo sempre diferente. Então, além de vocês criarem alguma coisa disruptiva, pense no modelo disruptivo. Se você fizer muita coisa muito parecida com o que os outros estão fazendo, alguém vai te copiar. Então, aquilo que diz assim: o nosso negócio é software, um monte de gente faz. O nosso negócio é software, tá? Em cada um dos segmentos, também muita gente faz. Mas com exclusividade de canal, ninguém faz. Com franquia, ninguém faz. Tá? E aí nós vamos descendo uma série de coisas, um grupo baseado em pessoas, e realmente a gente destaca muito esse lado de a gente ter a razão da nossa existência, é sempre ter credibilidade junto às pessoas e clientes, e isso vai fazendo a diferença. Tá? Ainda, além disso, nessa primeira fase, nós trabalhamos muito com um projeto da gente ter uma estratégia, da gente conversar junto com com o mercado, entender o que cada um dos nossos concorrentes estava fazendo e assim por diante, para a gente realmente criar essa grande empresa. Aí vem uma segunda fase que a gente chama de warm-up, que muita gente pula da startup e já quer ver o mundo e assim por diante. Acho que a startup é o início de tudo, mas penso num segundo momento, onde vocês podem dizer o seguinte: para eu dar o próximo passo, o que eu tenho que fazer? Que a primeira fase da criação é a empolgação, vamos lá, isso, aquilo, vamos brigar, vamos não sei o que, tudo, mas conforme você vai crescendo, com mais que você diga: não, a minha empresa é diferente, tudo, as pessoas que te acompanham, às vezes, começam a envelhecer, começam a mudar um pouquinho a maneira de pensar. Então, você tem que criar uma nova fase, onde você embarque mais gente, e que você faça aquelas pessoas que te ajudaram no início, também se sintam presentes dentro dessa fase. Aí nós começamos nessa fase um kick-off de ter um software global. E aí, quando a gente fala todo o processo de IPO e assim por diante, isso foi uma coisa que nós trabalhamos muito na TOTVS. Nós, como eu disse para vocês, no início
da TOTVS, não existia a questão de fundo de private equity, não existia fundo angel capital, nada disso, family offices, assim por diante. Tá? Aí, basicamente, depois de 16 anos nós criamos a companhia, que foram os primeiros, que apareceram no Brasil os primeiros fundos de private equity e assim por diante. Como a gente sempre baseou a empresa em fases, nessa segunda fase a gente começou a discutir o seguinte, olhando tudo o que estava acontecendo no mundo, e aí vem aquele lado de você se desafiar, nós entendemos que a gente podia fazer uma empresa diferente. Tá? E aí nós tivemos a oportunidade, junto com a IBM, que está aqui, né? Nós fomos convidados para a IBM para avaliar um software, que era da Vanguard, tá? Que depois se tornou Navision, depois a Microsoft comprou, que também está por aqui na Microsoft. E nós tivemos a oportunidade de entender o que o mundo, ainda na década de 90, estava fazendo. Não tinha nem sido criada ainda o que se chama hoje da empresa alemã, tá? Da empresa americana também. E nós tivemos a oportunidade de ver o seguinte, o que estava começando a ser feito. E aí nós paramos, é o seguinte, nós podemos ser essa empresa no Brasil, na América Latina, no Hemisfério Sul. E aí nós começamos a trabalhar. Aí nós criamos um projeto, que era o SIGA 3x1, vamos crescer a cada ano 3 anos. A gente já entendia o que ia acontecer. Então, essa fase do warm-up, quer dizer, muito mais de você ter uma ideia, de você criar realmente condições de você implantar a sua ideia, pense logo em seguida o que você tem que fazer para isso continuar vivo, tá? Não é só abrir alguma coisa, tá? E aí vem a consequência de você trazer mais investidores, de você dar liquidez para os seus investidores. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? E aí, nesse momento, nós conversamos com os fundos de private equity, foram 13 fundos que nós conversamos, e não foi por dinheiro, foi exatamente por ter um sobrenome. Nessa época, o Gartner falava que o mundo seria BOPS. Não é bem na época de vocês, mas dizia que era BAN, Oracle, Pipo e SAP. Tá bom? E aí dizia o seguinte, microsiga, M não tem nessa frase, entendeu? A gente só se ferrava, porque, mas em 2001, 2002, 2003, não vai existir essa empresa que você está fazendo. E aí nós falamos assim, vamos fazer o seguinte, vamos buscar um fundo de private equity, tá, americano. Quando alguém falar um negócio desse, fala, cara, liga lá para os Estados Unidos e vê que alguma coisa eles viram na gente. E aí nós recebemos investimento da Advent, tá? E toda vez que a gente ganhava, mas ficava meio torto o negócio assim, falava, cara, liga para Boston, alguma coisa eles viram na gente. E aí nós ganhamos esse sobrenome que a gente precisava. Então pense muito assim, quer dizer, tem um lado financeiro que é importante para vocês, muitas vezes, mas pense também o quanto esse nome, o lado financeiro pode agregar em termos de sobrenome naquilo que você está fazendo. Então essa é a primeira recomendação em termos de investimento. Para você chegar no IPO, não traga qualquer dinheiro. Dinheiro por dinheiro é tudo igual. Você tem que trazer o seguinte, aquele que consegue te ajudar na tua estratégia. Então verifique se realmente o fundo que você está buscando, family office, seja lá o que for, se realmente tem experiência no setor que você quer, se pode te ajudar no trabalho, não a operação é tua, a ideia é sua, mas que pode realmente colaborar com o dia a dia daquilo que você está fazendo. Tá? E por outro lado, veja, quem gosta do negócio é o empreendedor, daquilo que você está criando, da sua ideia. Qualquer agente financeiro, ele gosta de dinheiro, porque é o negócio deles. Você concorda comigo? Então, quando alguém chega e fala, não, eu adorei a sua ideia, maravilhosa, eu vou estar com você até que a morte nos separe. A morte é o dia que ele quiser tirar o dinheiro dele, mas ele vai separar, entendeu? Então, quando a gente olha e fala o seguinte, você tem que fundar a companhia, tiver que buscar fundo, traga, veja se você consegue o melhor alinhamento, e o maior alinhamento não significa que isso é eterno. Você tem que confiar muito naquilo que você está fazendo, que alguns já receberam investimento, você sabe, se você não entregar, ele pode trocar o financeiro. Em alguns casos tem drag along e tag along, depois ele pode sair na frente, ter o benefício de sair na frente, pode colocar um percentual em cima do retorno dele. E aí você diz o seguinte, se você confiar muito naquilo que você faz, com certeza não tem por que você, às vezes, não aceitar várias dessas cláusulas. Mas entenda que vai estar na tua mão, desde que você tenha um mínimo de alinhamento, é mais fácil você fazer. Foi exatamente o que nós fizemos com a Advent. Tá? A Advent entrou, foi um grande parceiro, entendeu? Da própria Microsiga, da TOTVS. Nós recompramos, um ano antes da abertura de capital, a posição deles, depois o próprio Patrício, né, que até hoje ainda é o CEO da Advent aqui no Brasil, permaneceu no nosso board até 2010, então ele saiu em 2005, ficou ainda até 2010, acho que é o único caso que o fundo sai e o principal membro, o principal comandante aqui do Brasil continuou no nosso board.
Isso são relações, isso são realmente de você, independente de você ter um investimento ou não, é você ter pessoas que acreditam naquilo que você faz. Então, se alinhe bastante. Isso que nós fizemos nessa fase. E, por outro lado, nós conversamos com toda a nossa concorrência. Eu acho que isso é importante também. O respeito pela concorrência é bom no dia que você for, se você for a empresa que vai consolidar lá na frente. Eu discordo um pouquinho do meu antecessor, tá? Não precisa pisar em cima do concorrente. Você precisa mostrar para ele que você é melhor que ele e que um dia você vai comprar a operação dele, entendeu? Então, o que nós fizemos... Como diz assim, se nós somos um grupo baseado em pessoas, a gente tem que ter credibilidade, tá? Então, acabamos de viver uma eleição onde a tônica, a maneira que foi conduzida foi de você desconstruir as pessoas, tá? Acho que você podia falar muito mais de programas, de coisas assim, e naturalmente você poderia até ganhar lá na frente, tá? Então, eu vejo isso como um lado importante. Então, nessa segunda fase, nós dissemos o seguinte: para a gente se tornar realmente a maior empresa da América Latina, só tem um jeito: a gente tem que crescer organicamente e tem que crescer inorganicamente. Eram 4 empresas, era Microsiga, DataSul, RM e Logocenter. Nós tínhamos que comprar a quarta, a terceira e a segunda. Aí nós criamos um outro programa que era colocar os patinhos em fila. Quer dizer, vamos primeiro comprar a quarta, depois a terceira, depois a segunda, e montamos o que é TOTVS hoje em dia. Como que você consegue comprar um concorrente se você não está próximo do concorrente? Então, nós conversamos para fazer uma joint venture com a BAN e fizemos joint venture. Conversamos com a empresa alemã, eu brinco assim, com a empresa alemã nós somos até a cozinha, né? Com a empresa holandesa, que era a BAN, nós fomos até o quarto da empregada, fechamos a joint venture e assim por diante. Isso deu para a gente um entendimento incrível de mercado, como é que se faz, como é que se não faz e assim por diante. E deu tempo da gente preparar a companhia que nós temos hoje. Do lado nacional, nós criamos um grupo onde as 4 empresas, era quase uma Febraban do software, a gente conversava a cada 45 dias. E eu, pessoalmente, fui ganhando legitimidade para dizer, pessoal, as 4 separadas não vão sobreviver. As 4 juntas nós montamos a maior empresa brasileira de desenvolvimento de software. E isso foi acontecendo. Então, é importante, quer dizer, crie, mas, ao mesmo tempo, converse, planeje, veja o próximo desafio que você tem. Porque, como eu falei para vocês, entendo, se desafiem, executem, e, novamente, vocês vão ter que entender, se desafiar e caminhar. Foi isso que nós fizemos. Aí veio uma terceira fase, que a gente chama de DNA. Quanto mais você vai crescendo, você tem que saber exatamente as pessoas que você precisa em cada um dos momentos. Isso não tira de vocês, logo de início, vocês se preocuparem em ter sucessores e assim por diante. Mas tem um momento que você diz o seguinte: para o próximo passo, a nossa quarta fase seria número 1 no Brasil, tá? A gente tinha que deixar bem claro qual que é a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores. O que a gente ia começar um processo de consolidação do mercado. Então, a gente tem que deixar bem claro o que a gente esperava disso. E quando você começa um processo de aquisições, de M&A e tal, é importante, muitas vezes, A compra B, mas, no final, a cultura, às vezes, quem fica é a cultura de B. Não vou citar nomes, tem vários casos no mercado, se vocês lembrarem um pouquinho, vocês vão ver, tá? O A comprou o B e a cultura que ficou foi de B, porque o B era mais forte, entendeu? Então, nós nos preparamos para realmente passar por um processo de consolidação. Definimos o que eram pessoas para a gente, o que era talento, aquela definição das 4 capacidades, e aí fomos criando essa condição para poder fazer. Eu, pessoalmente, escrevi mais um livro também nessa época, que era o Genoma Empresarial, de que maneira que a gente consegue identificar qualquer carga genética que a gente tem, para realmente fazer, para ver o que a gente consegue, a partir daí, perpetuar ou evoluir de tempos em tempos, que a carga genômica também evolui, para que a gente continue em sucesso. E foi exatamente isso que nós fizemos. Para quem, alguns de vocês não estavam, né, nessa época ainda pensando em fazer uma startup, mas no dia 11 de setembro de 2001, quando estava descendo aquelas duas torres com Bin Laden, a gente estava marcando o nosso roadshow para abrir o capital, na época de Microsiga, na bolha de internet. Então, no dia 11 de setembro, de manhã, nós estávamos num call com o UBS, marcando quais eram os investidores que nós íamos visitar, e eles disseram para a gente, assim, alguma coisa estranha está acontecendo na cidade de Nova York, nós ligamos à tarde, ligaram, em agosto de 2005. Então, isso é importante também, quando você olha, eu estou com um investidor, vai acontecer isso, vou fazer IPO, tudo, enquanto não tiver assinado o dinheiro na conta, não aconteceu a transação ainda, tá?
Nessa fase aqui, era bem essa fase do DNA, tá? E eu me lembro que, visitando o Banco Safra, e no final eles que motivaram essa fase para a gente, falaram assim, Laércio, eu adoro a empresa de vocês, mas está faltando massa muscular. Não dá para fazer um IPO depois de 11 de setembro, uma ideia. E sim, tá? De você ter mais substância no negócio, vai? E aí nós paramos e dissemos o seguinte, vamos lá, nós temos que crescer essa empresa, temos que fazer assim por diante. Aí nós se posicionamos, assim por diante, para ir para uma quarta fase. Então, esse é um outro aprendizado, quer dizer, é importante a gente, quando está construindo uma empresa, não só você olhar tudo o que está acontecendo, se posicionar como a melhor empresa, a mais conceituada, tá certo? Converse com os seus competidores, comece a ter uma estratégia que um dia alguém vai consolidar. Isso é normal, tudo bem? E entendo que os investidores que vocês estão trazendo, vocês vão ter que dar liquidez para eles. Esse é um ponto também, que muita gente acha bonito, não, agora conseguiu investidor 1, investidor 2, investidor 3. Pensa que esse cara que investiu, ele vai querer sair antes de você. Você é o criador, que fez a criatura. O outro só ajudou a criatura a ficar bonita, entendeu? Ou deu mais dinheiro para você deixar ela mais bonita. Mas ele vai querer sair, tá? Então, hoje eu tenho meu family office, eu vejo exatamente o contrário, são várias empresas que eu invisto também, então uma delas é a Mendelix, que é o genoma humano, tem até uma reunião daqui a pouco com eles. A posição é exatamente ao contrário, mas eu sei o que é ser CEO de uma empresa dessa, porque eu estou ainda do outro lado, entendeu? Então é importante você escolha o melhor investidor, tá? Tenha um bom diálogo e entregue aquilo que você prometeu, ou enfim, confie no seu taco. Então esse é o outro, não ensinamento, mas mensagem. Só traga um investidor para dentro da sua empresa se você realmente confiar muito no seu taco, senão vai ser problema, tá? Se você acha que não vai dar certo, não traga, pelo menos deixa ela pequena, vai tocando assim por diante. Se você trouxe, ele vai querer o retorno daquilo que você vendeu. Então, você tem que se posicionar. Aí vem a quarta fase da TOTS, que foi exatamente da gente fazer um projeto de IPO, e aí sim, né, depois de 11 de setembro, então, que foi, em vez de fazer em 2001, fizemos em 2006. Nós fizemos um projeto de faturar R$1 bilhão em 2010, conseguimos em 2009, fizemos toda a consolidação do mercado e criamos o que a gente chama de teoria do AR. Quer dizer, não vamos, em vez de tentar só vender, vamos saber atender e se relacionar, vai? Se tiver um bom produto, uma boa estratégia, um bom serviço, as coisas acontecem. Então, hoje, quando a gente fala de todo esse mundo da internet, assim por diante, são tantas coisas tão iguais, quer dizer, você precisa realmente encantar, tá? Para você conseguir realmente prosperar dentro de tudo isso. E essa teoria diz exatamente isso. Outro ponto importante também, foi mencionado aqui, tá, pelo Stefanini, quer dizer, a gente tem que ter sempre um plano B. Então, em tudo que a TOTS faz, a gente tem um plano A, um plano B, um plano A, um plano B. Então, sempre a gente decide, a gente tem dois. A gente não é que decidiu só caminha com um, a gente vai caminhando com o outro, só que uma velocidade um pouquinho menor. A hora que esse aqui já realmente vê que vai acontecer, a gente abandona esse. Mas enquanto esse aqui não decolou, o outro vai sendo feito um pouquinho. Isso tem uma dupla, tem um duplo significado. É de você dizer o seguinte, não se apanhar com as calças na mão, dizer, pô, deu um problema, o que eu faço? Você vai para o outro. E o outro é aquela sensação que não é que você errou, você avançou num, mas que você devia ter escolhido o outro, tá? Então, aquela sensação de você chegar uma hora assim, errei, tenho que trocar tudo, nunca aconteceu, então, no caso da TOTS. A gente sempre foi trocando. Eu estava no A, foi para o B, do B a gente já gerou um C, e foi caminhando, foi sendo feito. Então, quando você fala assim, no dia 11 de setembro, tá, nós estávamos com um IPO marcado, tá, e, de repente, entrou um avião, entrou outro, descendo as duas torres, acabou. Aí você fala, bom, o que foi feito? Naquele dia à tarde, a gente implantou a teoria do AR. A gente sabia o seguinte, nós estamos fazendo tudo isso, e se não der certo? O que nós vamos fazer? Vamos vender software de outra maneira. Por quê? Nós tínhamos uma série de pessoas envolvidas, então a gente tinha que ter alguma coisa. E foi assim, de manhã cedo, desceram, à tarde nós sentamos, reunimos com as principais lideranças, tal, já passamos a mensagem e seguimos em frente. Então, esse é outro lado que eu acho que é importante, de um plano A, de um plano B. Do IPO, nós fizemos um IPO, foi um dos cases mais bem-sucedidos no Brasil, foi o 13º de quase 200 e poucos que aconteceram depois, tá? Uma super rentabilidade, quer dizer, se nós imaginarmos, nós já dividimos por 5, mas a abertura foi com R$1,90, hoje está entre 35 e 40, vai? Depende do humor do mercado, tá?
Então, é um super case de sucesso, de tudo que foi feito e assim por diante. Tá? Mas eu acho que é importante, de tudo isso aí, voltando à palavra credibilidade, é de você sempre se apresentar, mostrar para o que você veio, e você deixar claro que você é capaz de entregar. Tá? Então, muitas vezes se fala muito, não, fazer isso, fazer aquilo, e não acontece, o mercado vai te precificando. Tá? Então, o ideal é o seguinte, entre no mercado, fale aquilo que você consegue fazer. Se você não tiver ainda tanta certeza, espera um pouquinho, no momento adequado você fala assim por diante. Então, foi isso que nós fizemos exatamente nessa quarta fase. Aí nós fomos para a quinta fase, que é a fase que nós estamos vivendo, que a gente fala, think together, vamos pensar juntos. Se vocês olharem assim, uma empresa que, o ano passado nós iríamos completar 30 anos, tá? E todo mundo, vamos fazer uma festa. Eu falei, de jeito nenhum, que nem mulher. 30 anos não existe isso, na verdade. Até 29,9, depois não tem mais, entendeu? Então, dizer o seguinte, o que nós vamos comemorar? Uma empresa de tecnologia, ter orgulho de ter 30 anos, é o fracasso, é o início do fracasso, entendeu? E nós não vamos comemorar, nós não temos 30 anos. Como Microsig, assim como TOTOS, 2006. Nós começamos de novo, criamos uma condição e assim por diante. Isso, no final, todo mundo falou, não, está certo, todo mundo concordou. Então, dizer o seguinte, vivendo em fases, digo o seguinte, eu estou na quinta fase, ponto. Tá certo? Então, a quinta fase, ela está no meio. Então, ela não tem 30 anos, ela tem um período que daqui a pouco ela vai se extinguir e nós vamos entrar na nossa sexta fase. Então, esse lado de você dividir a história, primeiro que você tem que aprender com o passado, você tem que ver o que você fez certo, o que você fez errado. Mas não pode ficar parado no tempo dizendo que você fez a coisa certa. Então, tem muito empreendedor que, depois de um tempo, ele destrói aquilo que ele criou, ou porque ele não quer sair do poder, ou porque ele não consegue acompanhar, entendeu? Então, eu acho assim, a gente tem que faz, entrega, se desafia e assim sucessivamente. Então, a gente vive hoje exatamente essa quinta fase, quer dizer, vamos pensar juntos, nós vamos fazer melhor. Por quê? Muitos daqui são representados até por vocês, né? Eu brinco assim, os filhos, os netos, é uma nova geração que tem novos comportamentos, tá? E que querem cada vez mais compartilhar, querem estar presentes, querem se expressar, colaborar e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, querem influenciar, ser percebidos e querem ser únicos. E aí vem, talvez, uma coisa que a TOTOS adotou, nós mudamos. Se a gente pegar qual que era a missão, tá bom? Qual que era a missão e visão da TOTOS, era ser uma empresa de tecnologia, coisa assim. Hoje não é mais. Hoje a gente quer tornar os nossos clientes mais competitivos em seus segmentos. Fala, cadê a tecnologia? A tecnologia é um meio. Aí você fala, qual que é a razão de ser? Qual que é o nosso desafio? É estar um passo à frente das necessidades dos nossos clientes. Pense nisso. Talvez um dos aplicativos que eu acho que representa bem isso, e vocês que estão com várias startups aí na mão, pega o Waze, vai. Tá? O Waze está sempre, o quê? No mínimo 20 quarteirões na nossa frente, não é isso? E pegando contribuição de nós mesmos, tá? Quando o outro é o Flytrack também, quando você vai aterrissar, já está dizendo onde é que está a tua mala e assim por diante. E tem outros aplicativos que alguns de vocês que eu conheço que estão fazendo também, tá? Pensa assim, se a gente está fazendo software, se a gente está criando empresas para essa geração, adianta a gente fazer uma coisa para trás? Tá? A gente fala assim, antigamente na Revolução Industrial, o homem viu como se fazia manualmente e criou uma máquina. Na Revolução de Tecnologia da Informação, nos anos 80, 90, olhou como fazia na máquina e criou o lado digital. Hoje em dia, você ficar olhando como todo mundo faz e fazer igual, você já começa no mínimo atrasado, porque alguém já fez. Então, acho que a geração de vocês, e também a própria TOTOS agora, a gente tem que ir para frente, olhar, tentar prever o que vai ser no futuro e desenvolver no presente, e começar a fazer exatamente isso. Então, o exemplo que eu uso é exatamente esse. Eu estava, no mês passado, no México, fazendo uma palestra lá para os mexicanos, aí eu perguntei quem conhecia o Waze lá, ninguém conhecia, o pessoal fala Vaze, que todo mundo entende, então Vaze lá, aí todo mundo entendia, e foi assim, o Vaze tudo bem, o Vaze lá é campeão. Então, é exatamente esse lado. Será que aquilo, se perguntem, o que vocês estão fazendo, vocês estão um passo à frente da necessidade? Você fala, eu fiz um site de e-commerce maravilhoso, e daí? Tem um monte. Não, mas o meu vende, o meu tem crédito, tem isso, tem aquilo, tem entrega, o correio integrado. Cara, isso todo mundo a gente já fez. Pensa o seguinte, como é que você vai estimular
alguém entrar naquilo que você está fazendo. Então, quando a gente olha de toda essa geração que pede conexão, mobilidade, liberdade de expressão, simplicidade, liberdade de escolha, a gente tem que trabalhar diferente. Então, assim, quem está hoje com uma startup na mão, pense nisso, nós temos que viabilizar esses novos comportamentos em cima dessas nossas soluções. E aí, só para vocês terem uma ideia, assim, como é que a gente lida com isso? Um software de RP é aquele negócio que é chato, difícil, complicado, custa caro, dá pau, e nunca a gente entrega no prazo, não é isso? Esse é o software de RP. Aí quando você olha assim, tudo que se tem hoje, você baixar um aplicativo, se não funcionou, você tira fora, faz isso, faz aquilo, como é que fica? Então nós ajustamos toda a TOTOS para exatamente unir essas duas coisas, tá? Da gente conseguir viabilizar essas novas oportunidades. Aí a gente entende que a gente tem que... Nós criamos 3 conceitos, que eu recomendo vocês aplicarem também. O primeiro é a tecnologia fluida. O que é tecnologia fluida? É aquela tecnologia simples de você utilizar, de implementar, móvel, tá? Que promove produtividade, compartilhamento e colaboração. Então, tudo que se fala hoje, no mundo que nós vivemos hoje, vocês concordam que esses novos comportamentos pedem isso? Se nós queremos estar um passo à frente das necessidades dos nossos clientes, pense nisso, da gente realmente ter tudo que eu estou fazendo tem que trazer a produtividade, tem que ter colaboração e eu tenho que compartilhar de alguma maneira. Senão alguém não vai usar aquilo que eu estou fazendo. E tem que impactar o maior número de pessoas e de empresas. Essencialidade é um ponto importante também, quer dizer, a gente tem que ser muito essencial naquilo que a gente se propõe, porque senão alguém troca a gente. E no caso do RP, a gente criar o RP ágil, que é o RP que, novamente, foi para a academia, para perder massa gorda, para ficar simples de ser implementado. Então, pense nas empresas de vocês, tem que ser uma empresa simples, uma empresa focada naquilo que faz, e que impacte o maior número de pessoas. Por quê? Essas pessoas que vão utilizar os produtos, serviços das startups de vocês, pensam diferente ou agem de maneira diferente, querem realmente, o máximo, trabalhar com maior rapidez, tá? Realmente fazendo com que você consiga entregar de uma maneira simples aquilo que você se propõe. E aí eu já falei para vocês, quer dizer, a gente mudou então a razão de ser da companhia, o nosso desafio, criamos um manifesto, isso é legal também. Nós criamos um manifesto 2014-2020 e deixamos escrito, está na mesa de todos os nossos funcionários, o que a TOTOS, quando finalizar essa etapa, vai querer ter cumprido. Então, isso também, quando você fala de startup, converse com os funcionários de você, deixe claro onde você quer chegar, qual o papel de cada um e assim por diante. Nós optamos por meio de um manifesto, tá? Esse manifesto, basicamente, ele diz o seguinte, tá? Nos próximos anos, né, agiremos de forma diferente, simples, mais colaborativa e 100% conectado. Qual o compromisso da TOTOS? Viabilizar esses novos comportamentos. Qual a diretriz da TOTOS? A gente desenvolver o que se acredita e praticar o que se desenvolve. Então, tudo que a gente faz hoje em dia, a gente utiliza na TOTOS. Com a expansão da TOTOS, a gente entende que para expandir, a gente tem que expandir o mercado. Senão, nós já somos líderes, como é que nós vamos fazer crescer mais? Tem que fazer o mercado consumir mais. E, por último, pensando juntos, fazemos melhor. Então, é exatamente isso que a gente entende que é a necessidade que nós temos que fazer. Pessoal, essa aqui era o pano de fundo que eu queria passar para vocês. Acredite em vocês, trabalhe, se desafie, criem etapas, entregue essas etapas. Sinto que realmente vocês venceram num determinado momento, mas entenda o seguinte, você está chegando lá, esse alvo já tem que ir lá para frente. Chutem um alvo e vão trabalhando cada vez mais.